Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4, verso 4. Após seu batismo, Cristo é conduzido pelo Espírito ao deserto. Está lá em Mateus capítulo 4, versos 1 a 11. E em sua batalha contra Satanás, Cristo é como se fosse Adão, é como se ele fosse Israel, é como se ele fosse Davi. Como Adão, o diabo vai tentá-lo a duvidar da palavra de Deus e a comer. E como Adão, o destino da humanidade repousa sobre os ombros de Cristo. Como Israel, ele é chamado de filho de Deus e passa pelas águas diretamente para uma jornada de provação lá no deserto. No entanto, onde eles cederam à tentação durante 40 anos, Cristo seria o verdadeiro Israel, o verdadeiro israelita, resistindo à tentação durante 40 dias e 40 noites. Já como Davi, ele acabou de ser ungido e agora ele enfrenta um gigante, de homem para homem, cujos 40 dias de provocações ficam insistindo em tentar desestabilizar Cristo ao provocar o Deus do céu. E assim como Davi, a vitória de Cristo vai significar a vitória de todo o seu povo. Adão falhou, Israel falhou, e até o êxito de Davi foi extremamente limitado por conta de todos os seus pecados. Mas Cristo, o Rei ungido, vai para a batalha por seu povo. Ele se levanta como Adão, o verdadeiro homem, como filho de Deus, o verdadeiro Israel, como Davi, o nosso campeão cheio de espírito. E através de aparente fraqueza, ele mata o gigante que nos desanimou e nos derrotou a cada passo. O seu triunfo passa a ser o nosso triunfo. Vamos assistir ao desenrolar da batalha juntos? Primeiro round. Então o tentador se aproximou e disse a Jesus: se você é o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versos 3 e 4. O diabo assume que Jesus pode produzir aqui um pão milagroso no meio do deserto. Isso é o que o Filho de Deus sempre fez. Por exemplo, quando ele diz que é o pão do céu, ele está se referindo lá atrás, a Êxodo capítulo 16, quando Jesus manda o maná para todo o povo. E é o que ele faria novamente durante seu ministério, lá em Mateus 14 e 15, quando ele multiplica pães e alimenta toda uma multidão. Só que aí, nesses casos, o Filho de Deus está fornecendo pão para os outros e não para si mesmo. E ao fazê-lo, ele provou sim ser o verdadeiro pão cortado para alimentar todo o mundo, segundo João 6, 48 a 51. Jesus alimenta os outros, só que ele não vai se alimentar a si mesmo. Ele veio para morrer e não para poder se satisfazer. E a morte que ele vai morrer é uma morte muito pior do que a morte de fome. Ele faz tudo isso para poder alimentar os outros, para poder trazer vida para os outros. Assim ele diz: eu me confio totalmente nas mãos do meu Pai, sabendo que eu posso abandonar tudo e entregar a minha vida a Ele e viver. Assim Jesus passa pelo primeiro round. Já o segundo round vai fazer até eco ao primeiro. O verso 5 diz que o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o teu Deus. O diabo, como tantos dos seus servos, é uma espécie de pregador. Ele conhece o suficiente da Bíblia para saber que os salmos, na verdade, estão proclamando sobre o Filho de Deus. Então ele diz a Jesus: olha, o Salmo 91, como todo mundo sabe, diz respeito ao Filho de Deus. Agora, se você for, de fato, o Filho de Deus, então você será capaz de realizar esse salto celestial de bungee jump, e antes de você tocar no chão, os anjos te pegarão. Só que Jesus rejeita essa manobra de relações públicas. Ele não veio para poder dar demonstrações públicas de seu poder para ser exaltado. Ele veio para baixo justamente para demonstrar Deus em caráter e não meramente em poder. Não simplesmente para poder ser atirado para as pedras das quadras do templo. Ele veio para se atirar no grande abismo por cada um de nós. E na sua prisão, inclusive, ele se recusou explicitamente a receber a ajuda dos anjos para poder impedir aqueles soldados. Como filho de Deus, ele deve morrer naquela cruz.
E mesmo que 12 legiões de anjos estivessem disponíveis 24 horas por dia, as Escrituras dizem que a sua morte, a sua prisão, o seu sofrimento deveriam acontecer. E para isso, ele se entrega completamente para que as Escrituras fossem cumpridas. O Filho do Homem deve ir como está escrito. Ele deve morrer. Jesus se recusa a testar o seu Pai. Ele obedecerá, mesmo que isso signifique a sua própria morte. E assim, Jesus vence o segundo round. E aí a gente vai para o terceiro round. O diabo ainda levou Jesus ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso eu lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus ordenou: vá embora, Satanás. Saia daqui, porque está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e preste culto somente a ele. E com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos do céu para servi-lo. Mateus capítulo 4, versos 8 a 11. Veja, Satanás ele é o príncipe desse mundo. Você vai ver isso em João 12, 31, 14, 30, 16, 11. Agora, ele não é o príncipe desse mundo por direito. Ele é o príncipe desse mundo por causa de uma escolha popular lá atrás e que é confirmada muitas vezes até hoje. O mundo o segue e segue os seus caminhos mentirosos, egoístas e mortais. Assim, Satanás ele oferece a Jesus a chance de formar uma espécie de governo de coalizão. Satanás está dizendo aqui para Jesus: olha, a gente não precisa ser inimigos. Me derrotar, como está lá profetizado em Gênesis 3,15, vai custar a sua vida. Você vai esmagar minha cabeça? Ok, mas eu vou ferir o seu calcanhar e você vai morrer. Nós dois vamos morrer e vamos se destruir. Para que isso? Por que a gente não governa o mundo juntos? Esqueça esse doloroso negócio de erradicar o mal. Existe uma outra maneira. Ceda apenas um pouco e evite o caminho da cruz. Agora, apesar das palavras do diabo, Jesus receberá o reino do seu Pai. Ele não vai receber esse reino do inimigo, do príncipe desse mundo. Então, em vez de curvar-se diante de Satanás, Jesus vai esmagar a sua cabeça, mesmo que isso sim custe a sua própria vida. Jesus nunca vai se comprometer com o mal. O seu coração está totalmente comprometido com Deus, com seu Pai, com fazer a vontade do seu Pai. E assim o seu coração está totalmente comprometido, no fim das contas, com a cruz. Cristo prova a si mesmo ser exatamente aquele a quem o Pai declarou ele ser. Ele é o Filho amado de Deus, porque através de cada tentação ele serve aos outros em vez de servir a si mesmo. O verdadeiro Filho de Deus prova a si mesmo divino através da sua total doação de si. Esse é o poder que derrota o egoísmo supremo, o egoísta supremo. Todos os outros na história do mundo falharam nos testes proporcionados por Satanás. Ninguém jamais escolheu percorrer o caminho da cruz dessa maneira, mas o verdadeiro Filho de Deus o fez. E Satanás é então colocado para correr de uma vez por todas. Ao lermos sobre o mestre da tentação e o Senhor Justiça Nossa travando uma batalha, nós não somos participantes, nós somos apenas espectadores. A gente assiste essa batalha assim como os irmãos e o povo de Davi assistiram quando o seu campeão saiu para derrubar Golias. As tentações de Cristo não são, basicamente, uma jornada de 3 pontos na batalha espiritual para a gente poder conquistar. Elas narram para nós a vitória real do nosso campeão ungido. Jesus não é primariamente o nosso modelo, o nosso exemplo. Claro que a gente deve imitá-lo, mas antes de tudo a gente deve entender que ele levou sobre si a nossa humanidade. Ele se tornou o verdadeiro povo de Deus, o verdadeiro rei Messias ungido, o verdadeiro Adão. E como tal, ele conquistou a vitória em nosso favor, em nosso lugar. Em nossas próprias tentações, a gente não deve ficar tentando procurar dentro de nós a força e o poder para lutar. Em vez disso, a gente deve olhar para Cristo, olhar para a cruz e pegar a sua vitória e jogar isso na cara do tentador. Sim, eu sou tentado pelo diabo e só Deus sabe quantas e quantas vezes incontáveis eu já caí. Só que está escrito assim na Bíblia: foi para esse fim que o Filho de Deus se manifestou, para poder destruir as obras do diabo. Nele, eu e você devemos reivindicar a nossa vitória, porque ela já foi garantida.